Imagine descobrir que você vai pagar royalties durante anos por um suporte que praticamente não usa. Foi exatamente isso que aconteceu com o empresário que eu conheci. Ele investiu cerca de R$ 80.000 acreditando que a franquia era o caminho mais seguro. Alguns meses depois, percebeu que continuava tendo praticamente os mesmos desafios de qualquer empreendedor. Só que agora pagando uma taxa todos os meses. Por outro lado, também conheci um empresário que fizeram exatamente o caminho contrário. Criaram uma marca própria, começaram menores, erraram mais no início, mas hoje possui várias operações e não paga royalties para ninguém. Então surge a pergunta: quem tomou a decisão certa? A resposta pode surpreender você. Porque depois de acompanhar esse mercado durante muitos anos, eu aprendi uma coisa. Não existe modelo melhor, existe o modelo certo para o momento que você está vivendo. E é exatamente isso que vamos descobrir hoje aqui nessa aula aqui. Mas antes, existe um detalhe que quase ninguém comenta quando está tentando vender uma franquia aí para você aí, né? E entender isso pode economizar dinheiro. Hoje, quando alguém decide investir em um mercado autônomo, normalmente faz a primeira pergunta errada. A maioria pergunta assim: qual é a melhor franquia? Ou então, quanto custa montar uma loja? Mas quase ninguém faz a pergunta que realmente importa: qual modelo combina com o meu perfil como empreendedor? E é exatamente por isso que eu vejo pessoas extremamente felizes com uma franquia, enquanto outras se arrependem poucos meses depois. O mesmo acontece também com a marca própria. Tem gente que prospera e tem gente que perde dinheiro. Então o problema não está no modelo, o problema está na escolha. E agora eu quero te explicar uma coisa que muda completamente essa decisão aqui. Na verdade, franquia e marca própria não vendem a mesma coisa. O que uma franquia realmente vende? Quando muita gente pensa em franquia, imagina tecnologia, marca conhecida, sistema, fornecedor, treinamento, tudo isso existe. E o investimento para ter tudo isso também varia bastante. E os valores giram aí de dezenas a mais de R$ 100.000, dependendo da rede e do pacote de loja que você escolhe. Mas isso não é o produto principal de uma franquia. O verdadeiro produto de uma franquia é outro. A franquia ela entrega um caminho que outras pessoas já percorreram. Você paga para reduzir essa curva de aprendizado. Você paga para evitar alguns erros, você paga para acelerar as decisões. E é por isso que muitas pessoas aceitam pagar a taxa da franquia e dos royalties. Não estão comprando apenas tecnologia, estão comprando experiência acumulada. Mas existe um detalhe muito importante. Redução de risco não significa eliminação do risco. Não, negativo. Essa talvez seja o maior equívoco de quem entra nesse mercado. Você continuará tendo que negociar pontos, acompanhar estoque, analisar vendas, controlar perdas, administrar fluxo de caixa, resolver problemas diariamente. Nenhuma franquia faz isso por você. Ela apenas oferece um caminho mais estruturado. Só que existe um custo invisível que quase ninguém coloca na planilha. E é justamente isso que nós vamos falar no próximo bloco. O que a marca própria realmente vende? Existe uma ideia muito comum no mercado. Muita gente acredita que quem escolhe marca própria está apenas tentando economizar. Na minha experiência, essa não é a principal vantagem. A maior vantagem da marca própria é outra. É o quê? A compra da liberdade. Você escolhe seus fornecedores, você define o seu mix de produtos, você decide quais tecnologias utilizar, você muda de estratégia quando quiser e você constrói um patrimônio que realmente é seu. Não existe contrato limitando suas decisões, não existe royalties sobre o faturamento, não existe autorização para mudar uma promoção. Mas existe um preço para essa liberdade. E esse preço
quase ninguém comenta. Tudo aquilo que uma franquia já resolveu para você, agora passa a ser responsabilidade sua. Você precisa escolher um sistema de gestão, precisa definir como será o autoatendimento, precisará decidir qual tecnologia você vai utilizar, você vai precisar negociar diretamente com os fornecedores, precisará aprender quais produtos realmente vende, precisará entender logística, reposição, capital de giro, curva ABC, controle de perdas. Você vai ter que aprender isso sozinho. Nada disso é impossível, mas tudo isso exige conhecimento. É por isso que algumas pessoas prosperam muito rápido com a marca própria, enquanto outras desistem antes mesmo do primeiro ano. O problema nunca foi a marca própria, o problema foi começar sem método. Antes de continuar, se você já pesquisou alguma franquia específica no mercado autônomo, deixa o nome dela aqui nos comentários aqui. Eu vou trazer uma análise sobre isso nos próximos vídeos da série. Fala para mim aqui se você já pesquisou uma franquia aqui nos comentários aqui. Agora vem a parte extremamente importante. Que existe um custo que quase ninguém coloca na conta. Nem quando escolhe uma franquia e nem quando escolhe marca própria. Quando alguém faz uma planilha, normalmente o que ela coloca lá? Equipamentos, estoque, tecnologia, obras, capital de giro, tudo isso é importante. Imagine escolher um sistema que daqui a 6 meses já não atende sua operação. Imagine você assinar um contrato de franquia sem entender todas as obrigações. E imagine investir pesado em tecnologia e descobrir depois que ela não conversa com os outros equipamentos. Esses erros custam muito mais do que qualquer equipamento, porque eles consomem tempo, dinheiro, energia e muitas vezes obrigam o empreendedor a ter que recomeçar. Ao longo da minha carreira, eu percebi um padrão. Quem toma decisões baseadas apenas no menor investimento inicial, frequentemente termina pagando muito mais depois. Por outro lado, quem dedica tempo para entender o negócio antes de investir, normalmente cresce de forma muito mais consistente. Por isso que eu sempre digo, a decisão mais cara não é comprar a tecnologia mais cara, é comprar a tecnologia errada. É justamente por isso que eu nunca começo uma consultoria perguntando quanto dinheiro o empresário tem. Eu faço 3 perguntas completamente diferentes. São essas perguntas que mais eliminam os erros. Depois de muitos anos trabalhando com varejo, percebi praticamente todos os empresários se encaixam em 3 perfis. Perfil A: você nunca trabalhou com varejo, está começando agora, Quer reduzir as chances de errar, valoriza suporte. Nesse caso, uma franquia pode fazer bastante sentido. Não porque ela garante sucesso, não. Mas porque reduz sua curva de aprendizado. Perfil B: você já possui uma experiência em gestão, gosta de negociar, quer construir um patrimônio próprio e não quer pagar royalties por muitos anos. Nesse cenário, a marca própria costuma fazer muito mais sentido. Agora, o perfil C: se seu objetivo não é abrir uma loja, você quer construir uma operação com várias unidades, 5, 10, 20 lojas, aqui a matemática é completamente diferente. Porque aquilo que parece um royalty pequeno com uma unidade pode representar centenas de milhares de reais ao longo de anos. E exatamente nesse momento que muitos empresários começam a reavaliar o modelo escolhido. Não estou dizendo que baseado em teoria não, tá? Depois de 2 décadas trabalhando com o varejo, empreendedorismo, tecnologia, gestão empresarial, existe um padrão que eu vejo se repetir. Quem escolhe apenas pelo preço, normalmente paga caro depois. Quem escolhe baseada em estratégia, costuma construir empresas muito mais sólidas. Mas existe um erro que consegue ser pior do que escolher o modelo errado. E infelizmente isso acontece todos os dias, É sobre isso que nós vamos falar agora. Se eu puder sentar hoje com alguém que está pensando em abrir no mercado autônomo, existe 4 erros que eu
pediria para essa pessoa evitar. E, sinceramente, eu já vi todos eles acontecer mais de uma vez. Vamos ao erro número 1. Comprar pela emoção. Muita gente visita uma franquia bonita, né? Vê uma loja organizada, escuta uma apresentação bem feita, e eles capricham nisso, né? Recebe uma planilha otimista, né? E sai da reunião, já está praticamente decidido já, né? Só que uma loja bonita não garante um bom negócio. Antes de investir, você precisa entender se aquele modelo realmente faz sentido para a sua realidade. Cada empreendedor tem objetivos diferentes, capital diferente, experiências diferentes. O melhor modelo para uma pessoa pode ser pior para outra. Agora, erro 2. Pensar apenas no investimento inicial. Esse talvez seja o erro mais comum. A pessoa pergunta: quanto custa? Mas esquece de perguntar: quanto custa manter? Quanto custa crescer? Quanto custa errar? Essas 3 perguntas normalmente são muito mais importantes do que o investimento inicial. Porque abrir a loja é apenas o começo. A operação continua todos os dias. Agora vem o erro que mais me preocupa, porque ele normalmente só aparece meses depois da inauguração. É o erro número 3. Escolher a tecnologia sem pensar no futuro. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina você comprar um carro, depois de descobrir que não existe oficina nem autorizada lá na sua cidade lá. Ou que não encontra peças, ou que ele não aceita os acessórios que você precisa. Com a tecnologia acontece exatamente a mesma coisa. Não basta funcionar hoje, ela precisa acompanhar o crescimento do seu negócio. Ela precisa conversar com outros sistemas, precisa gerar informações, dados, precisa facilitar a sua operação. Uma tecnologia ruim não dói só no primeiro dia, não. Ela dói todos os outros dias. Agora vem o erro 4. Copiar a decisão de outra pessoa. Esse erro cresceu muito nos últimos anos. Alguém vê um influenciador dizendo: essa é a melhor franquia, ou a marca própria é muito melhor, e acredita que aquela resposta serve para qualquer pessoa. Não serve. Cada operação possui características diferentes, cada condomínio é diferente, cada cidade é diferente, cada empreendedor é diferente. O melhor investimento é aquele que faz sentido para a sua estratégia, não para a estratégia de outra pessoa. E talvez essa seja a principal mensagem desta aula aqui. Você não precisa encontrar a melhor franquia, nem a melhor marca própria. Você precisa encontrar o melhor modelo para você. Só que existe uma pergunta ainda mais importante, porque independentemente do modelo escolhido, existe algo que todos vão precisar. E é justamente sobre isso que vamos conversar nas próximas aulas. Depois de tudo que conversamos hoje aqui, quero que você guarde apenas uma ideia. Franquia não é garantia de sucesso. Marca própria também não. O sucesso está muito mais relacionado à qualidade das decisões que você toma antes de abrir as portas, né? Quando alguém me pergunta: Wilker, afinal, o que você escolheria? Minha resposta é sempre a mesma. Depende. Depende do seu momento, depende do seu conhecimento, do seu capital, do seu objetivo, porque não existe uma resposta única, existe uma resposta estratégica. E é justamente isso que eu procuro ensinar aqui no meu canal. Agora eu quero saber de você. Se você fosse investir hoje, qual caminho faria mais sentido para você? Franquia ou marca própria? Escreve aqui nos comentários aqui que eu quero saber. Eu realmente leio os comentários e muitos dos próximos vídeos nascem exatamente das dúvidas que vocês deixam aqui. Se este conteúdo te ajudou a enxergar essa decisão de uma forma mais estratégica, deixa o seu like. Isso me mostra que vale a pena continuar produzindo essa série com nível de profundidade. Mas antes de você tomar qualquer decisão, existe uma etapa que vem antes de assinar contrato com a franquia ou comprar algum equipamento. Você precisa entender as tecnologias que realmente fazem a diferença na operação de um mercado autônomo, porque não adianta escolher o modelo certo.
e errar justamente na tecnologia que vai sustentar todo o seu negócio. Na próxima aula da série, eu vou mostrar quais são essas tecnologias, como elas se conectam e por que essa escolha pode impactar diretamente em seus custos, sua eficiência e até o crescimento da sua operação. Tenho certeza de que essa será uma das aulas mais importantes de toda a série. Então, se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder esse conteúdo que é ouro. E se você quiser conversar sobre o seu projeto específico, entender qual modelo faz mais sentido para a sua realidade, ou receber uma orientação mais personalizada, envie uma mensagem para mim. Será um prazer conversar com você. Muito obrigado por assistir essa aula aqui. Nos vemos nas próximas aulas. Bora!